sua presença, no calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só Espírito, em um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, nos convida a união. Sua presença une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho e que se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus, a Mãe de Jesus. Olá, meus queridos amigos do Movimento Cenáculo, sou a irmã Nathaniele, da Instituição da Manutá. Trabalhamos aqui na instituição um serviço de direção espiritual, que muitos de vocês conhecem. E, bom, eu venho hoje fazer uma pequena partilha com vocês, né, sobre a vida de fé e a espiritualidade nesse tempo especial, nesse tempo diferente, nesse tempo tão fora, né, das nossas vivências cotidianas, que nos tem tirado um pouco a paz em muitos momentos, por ter que estar lidando com situações de risco, né? Risco na nossa saúde, risco na nossa vida, né? A primeira coisa que me vem em mente para querer partilhar com vocês, como viver esse tempo, né? Desde uma visão espiritual, a gente se lembrar do que Jesus dizia, né? Não tenhais medo, né? Não tenhais medo do que mata o corpo, mas não pode matar a alma, né?
que se a gente tiver em cada momento, tá, o nosso olhar focado na nossa fé e na certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente consegue ir vivendo e superando cada passo com paciência e tirando proveito de tudo isso que a gente vem vivendo. Essa música falava, né, que quem está presente no nosso meio é Maria, mãe de Jesus, e eu creio muito que Maria realmente é essa porta, é essa mãe, é essa presença materna, que como nos foi falado, é a porta, é o canal por onde nos desce, por onde nos chega a presença do Espírito Santo. E é com ela, né, que também quero ampliar um pouquinho esse momento e fazer essa meditação com vocês, pensando um pouquinho qual é a perspectiva e qual é a forma de vivência que Deus espera, né, que nós tenhamos durante esse período. E rezando essa semana com o Evangelho de São João, que tem sido o evangelho que tem nos acompanhado todos os dias essa semana, e pegando especialmente um versículo que é de João 16, 33, que foi parte de um dos evangelhos dessa semana, Jesus dizia assim: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essas palavras de salvação, né, nos dão uma paz e uma certeza tremenda de que Jesus sabe, já sabia desde a época que teve com sua presença histórica no nosso meio, mas segue nos acompanhando na história pessoal de cada um, né? Na nossa história em geral, Jesus segue presente no nosso meio porque ele é o Deus conosco, Deus Emanuel, né? E ele nos diz, né, que ele nos fala e nos revela que nós vamos ter tribulações para que a gente não perca a paz. Mas a paz em mim, dizia Jesus, a paz nele. Né? Ele diz: tenhais paz em mim. Então, a primeira coisa quando a gente começa a entrar em estados de angústia, de ansiedade, de medo, é a gente se perguntar: que paz que eu estou buscando? É a paz de Jesus? Porque a paz de Jesus, ela não é ausência de conflitos. Né? Jesus diz: no mundo tereis tribulações. Não te prepara. Jesus diz, né? E Jesus nos mostra, eu passei por tribulações. Né? Eu enfrentei os sofrimentos do meu tempo, da minha época, da minha missão. Então, com vocês não vai ser diferente. Vocês vão ter tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus dá essa palavra de coragem, como dizer, onde que está teu olhar? O teu olhar está no caótico, o teu olhar está no desespero, o teu olhar é sempre nessa zona de ansiedade, de preocupação com o futuro. Se Jesus mesmo dizia, não vos preocupeis, eu sei do que é que cada um de vocês precisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Jesus sabe das nossas necessidades. Não nos afastemos, não afastemos o olhar dessa paz, que é a paz que o coração de Jesus quer nos transmitir. E essa paz, como ele mesmo dizia, não é ausência de tribulação, mas é estar na tribulação, sobrepassando, ultrapassando, transcendendo, olhando o para quê de todas essas coisas, o significado que está por trás de todas essas vivências, e vendo tudo o que Deus pode fazer quando a gente coloca na mão dele os nossos conflitos, os nossos desesperos, as nossas inseguranças, e deixa que ele seja a nossa segurança, que ele seja o nosso ponto realmente de apoio, de firmeza. Então é importante a gente se questionar nesse primeiro ponto, né? Se eu estou buscando uma paz que é a ausência de conflitos, a minha espiritualidade ela ainda não cresceu, ela ainda não chegou ao ponto de entender que Jesus nos pede que, como ele, cada um de nós abrace, ame e aceite a sua própria cruz. Aceite os seus próprios desafios. Aceite as suas dificuldades. Aceite os seus sofrimentos. E veja ali também o caminho pessoal de, com Cristo, carregar a sua cruz.
Então, se a busca pela nossa paz é uma busca de ausência de conflitos, é uma busca de ausência de sofrimento, é uma busca de ausência de morte, tá? Nós ainda vamos ter que ir trabalhando essas realidades dentro para encontrando o rosto de Cristo, que realmente experimentou na pele dele toda uma experiência de sofrimento e morte e nos mostrou: tem de coragem, eu venci o mundo. Ele nos mostrou que ele passou por sofrimento, ele passou pela morte, mas nem sofrimento nem a morte nos tiram a graça de Deus e a presença dele e a fé. Tá? Se o nosso grande tesouro, o nosso grande foco é a salvação da nossa alma, nós vamos saber enfrentar cada desafio, encontrando por trás do sofrimento e da morte o rosto de Jesus, né? Que nos chama a ver além, que nos chama a transcender. E esse amadurecimento, ele sempre vai passar pelos conflitos. Não existe amadurecimento sem conflito. Tá? Todo o nosso processo de vida é um processo de transformação, de ter que buscar novos níveis. Então, Jesus também, ao passar pelos conflitos, ao passar por um processo pessoal, ele mesmo na sua história de amadurecimento, ele nos mostra, né, que só vai entender realmente o que é vida espiritual quem se permitir passar pelas tribulações e pelos conflitos e ir sabendo ampliar a alma, e sabendo amadurecer, e sabendo crescer, e sabendo encontrar por trás dessas dificuldades a presença dele, que vai nos dando um novo sentido e um novo rumo na vida. Jesus dizia noutra passagem também do mesmo Evangelho de São João, né, que ele rezava ao Pai por nós, porque ele já não estava mais no mundo, mas nós permanecíamos no mundo. E ele dizia: não quero que os tireis do mundo, né, mas que os preserveis do mal. Essa é a oração de Jesus por nós, como dizendo: vocês vão ter que passar por tudo isso, tá? Vocês vão ter que passar por todas essas dificuldades. Tá? E eu não vou rogar ao Pai para tirar vocês daí, dessas dificuldades, desses problemas. Não. Eu vou rogar ao Pai que Ele preserve vocês do mal. E o mal que Jesus roga ao Pai e que Ele quer nos preservar é o mal da ausência de Deus. É o mal da falta de fé. É o mal da desesperança. É o mal do pecado. É esse o mal que Jesus intercede ao Pai, para que o Pai nos preserve, para que o Pai nos ajude a que a gente não caia em tentação. Porque muitas vezes nós entendemos o mal como a experiência de sofrimento, como a experiência de morte, como a experiência de fracasso, né? E a experiência de amadurecimento de fé vai nos ensinando que o mal não é o sofrimento, o mal não é a morte e o mal não é o fracasso, senão quando eu dentro de mim me identifico com essas realidades e eu não consigo transcender. Celebramos agora, no último domingo, a festa da Ascensão do Senhor ao céu. Que linda imagem também para nos ensinar, né, que há outro nível de ver a realidade. Se eu não tenho uma perspectiva de vida eterna, se eu não tenho uma perspectiva de salvação da minha alma, uma perspectiva de uma outra dimensão na vida, que é a minha relação com Deus, todas essas coisas que passam, porque tudo nessa vida vai passar. A nossa vida é um sopro. Tá? Dentro de alguns anos, nenhum de nós mais vai estar aqui. Nós vamos enfrentar, queira ou não queira, o sofrimento, quer seja físico, quer seja espiritual, quer seja mental, e nós vamos todos enfrentar a morte. Todos nós vamos. E como que nós encaramos essa realidade, que é a realidade mais certa da nossa vida, tá? E encaramos que toda essa realidade que nós vivemos aqui, ela é transitória e ela vai passar. Se eu não encontro nessas realidades o rosto de Jesus, me chamando ao amadurecimento da minha fé e a colocar o olhar no céu, o olhar na presença dele
e viver assim, viver aqui na Terra, sabendo que isso tudo passa e que o que importa realmente e o que vai ficar é a presença de Deus na nossa alma, foi a vivência de fé, foi a intimidade com Ele que a gente construiu, porque na hora da nossa morte nós vamos estar cara a cara com Ele. Quer tenhamos tido muitas amizades, muitos vínculos, muitos encontros e desencontros, no momento da nossa morte, a gente vai estar cara a cara com Cristo. E é com Ele, e é nessa intimidade que a gente vai conseguindo ir passando por essas realidades todas da vida, realidades que passam, tá? E sabendo, eu estou apoiada noutra coisa. Essa intimidade com Cristo já vai demonstrando que o céu começa aqui, no meu coração, na minha oração. Isso muda a minha visão do mundo. E me faz realmente crer que é Ele o nosso verdadeiro sustento e não há outro. Então, meus queridos amigos, é uma pequena reflexão que eu queria trazer para vocês e convido vocês então a escutar essa música agora no final, que fala um pouco disso que eu transmiti. Essa realidade de estar com a vida apoiada nas pegadas do nosso Mestre Jesus, que nos diz isso, né? Que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Mestre, tua presença me ensina que o sentido da vida é a vontade do Pai. Mestre, teu amor desconcerta, pois se esconde na dor, na ferida e na cruz. Mestre, tens rasgado a cortina do que entendo da vida e mostrado que além desta vida outra, nos abriste o caminho e preparaste o lugar. Tudo vai passar, tudo passa, tudo sempre passará. Tudo vai passar, essa vida é um sopro, em breve voltarás. Mestre, tua morte me ensina que o amor é mais forte, ele nunca vai passar. Mestre, teu coração transpassado tem jorrado água viva, dando-nos salvação. Mestre, no sepulcro me ensinas que no meio da noite a luz volta a brilhar. Mestre, teu corpo ressuscitado me revela tuas chagas, as cicatrizes do amor. Tudo vai passar, tudo passa, só o amor permanecerá. Permanecerá, tudo passa, só Deus basta, conosco sempre está.
tudo passa, tudo sempre passará. Tudo vai passar, essa vida é um sopro, conosco sempre está. Um grande abraço e que Deus abençoe. Coragem, eu venci o mundo. Que o Senhor nos acompanhe. Amém.